Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje nós estamos iniciando o programinha número 81. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2020 e é um prazer muito grande realmente estar elaborando, estar realizando este programa totalmente voltado para quê? Qual que é a ideia do programa quando ele foi, vamos dizer, quando ele foi criado, idealizado isso há um ano e meio atrás, né, mais ou menos? É um programinha semanal, um programa que pretende o quê? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o olhar, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o imenso prazer de realizar, de projetar, de colocar em suas páginas, em criar ideias, receitas de criação, regras de aquarismo e colocar nas revistas para que todo aquarista em todos os cantos do Brasil pudesse ter o prazer de poder praticar um hobby fascinante em vários pontos de vista, né? E nós estamos fazendo um programinha semanal, um programa que está tentando resgatar um pouco da história, está sendo fantástico, puxar nas gavetas, puxar nos arquivos, puxar nas pastas, puxar nas revistas anteriores, tudo aquilo que a gente foi colocando nas páginas da revista e que às vezes você vê 30 anos depois, parece que é uma coisa simples, uma coisa que passou, mas que acabou ficando no coração, vamos dizer, do nosso trabalho, no coração realmente de muito empenho em ajudar o aquarismo a se desenvolver. A gente no começo tinha os pilares do nosso projeto, que era divulgar, promover, incentivar e dinamizar o aquarismo brasileiro em todos os cantos do Brasil, em todos os lares brasileiros, para todas as faixas de idade, mostrando ser um hobby legal para todo mundo, tá legal? Então nós estamos nessa coisa do o programinha semanal, e só para você ter uma ideia, nós estamos cronologicamente, né? Porque o programa semanalmente vai contando, começamos a contar a pré-história do aquarismo, nosso, né, no caso, né? E nós estamos hoje no ano de 1997, 1998, que eu estou pegando algumas coisas da época para realmente mostrar para vocês. A primeira coisa que eu peguei aqui, lembra que eu falei que eu tô pegando os arquivos nossos, né, as gavetas, aquilo que a gente foi colocando, e eu me deparei com alguns cartazes que a gente pegou na época. Duas coisinhas que eu queria falar. Em julho, deixa eu ver, julho e setembro, julho de 97 e setembro de 97, a revista Aquarista Júnior criou, teve duas edições, acho que teve duas ou três, eu encontrei duas aqui, o chamado Varejão do Aquarista. Olha que legal na época, né? Não se tinha essa facilidade toda de aquisição de produtos, de equipamento, e a revista Aquarista Júnior, em parceria com alguns fabricantes, na época alguns importadores, em 97, em julho de 97, a gente criou uma lista, uma tabela que a gente mandava junto com a revista, encartada na revista, assim, no meio da revista, solta, né? Para que se a pessoa quisesse comprar uma bomba submersa, tá aqui, ó, quisesse comprar um filtro externo, quisesse comprar deixa eu ver se tem aqui, tem até alimentos, termostatos, bombas e filtros também, bombinha de ar, aquela coisa toda. Então, ela tinha o valor e tinha como até mandar, na época mandava um cheque para nós, né? E a gente repassava para o fornecedor, que acabava realmente enviando, né, no caso, o produto para todos os cantos do Brasil. Então era uma forma de tentar, vamos dizer, nacionalizar essa facilidade de aquisição de alguns produtos que até então só existiam nas grandes lojas ou nas grandes capitais, no caso, as grandes cidades do Brasil. E eu encontrei dois. Esse foi o número 1, de julho de 97, entendeu? E esse é o número 2, que é de setembro de 97. Olha, ele era dobradinho no meio, né? Tá vendo aqui, ó? Dobradinho no meio, Varejão do Aquarista, que chamava. É legal lembrar essas coisas, porque hoje em dia tem essa facilidade das compras digitais e tal, mas na época tinha uma dificuldade. O Brasil é um país muito continental, né? E tinha essa dificuldade de aquisição. Encontrei também um outro projetinho, esse projetinho é antigo, que a gente fez em 91, 1991. Mas vale a pena colocar, era uma ideia para shopping centers, que pudesse fazer, dá para ver aqui, ó, pudesse fazer uma base de alvenaria, aqui olhando de lado e olhando por cima, uma base de alvenaria, tá aqui a medida, ó, 2 por 2, tá vendo aqui? Em que você colocava sobre a base, seriam 4 aquários, tá vendo aqui, ó? Tem até divisória,
4 ambientes, vamos chamar assim, né? E no meio, você, numa das passagens aqui, você passava por baixo dos aquários e acabava entrando nesse miolo, que era o chamado, vamos dizer, que a gente chama espaço interno para manutenção dos aquários. Então lá por dentro, a pessoa encarregada, o aquário tinha 1,10 m de altura, a gente fez uma altura que pudesse ser para uma pessoa normal, e aí com a tampa, vamos dizer, com o aquário dava 1,80 m, mais a tampa, 1,90 m, 2 metros, então uma pessoa lá dentro, no espaço aí de manutenção, acabava cuidando legal dos 4 ambientes. Então a ideia era justamente colocar nos centros comerciais, colocar nos shopping centers, que não tinha tantos no começo da década de 90, por incrível que pareça. Não tinha tantos shoppings, né? Mas estava pipocando vários, né? Então era colocar tipo numa... Nem se tinha aquela coisa de... aquela parte de alimentação, área de alimentação, isso não tinha no shopping. E a gente, na época, aquário módulo Aquarista Júnior, espaço ocupado apenas 4 metros quadrados. Então era uma sugestão para as lojas indicarem, incentivarem os centros comerciais, os shoppings, os hotéis, no caso, né, a realmente montarem aquários, e justamente a própria loja poderia fazer a manutenção, aquela coisa toda. Então aqui foi um projetinho feito começo da década de 90 e eu achei original deles. Aqui é o desenho original. Uma outra coisinha que eu gosto de falar, nos programas anteriores, eu falei que a gente fez uma matériazinha uma época tentando incentivar novos criadores. Então eu falava, criador de peixes classe A, cadê você? Não sei se... Eu falei nos programas anteriores, né? Então o que acontece? Esse é o cartazinho da época. Criador de peixes, classe A, cadê você? Crie peixes selecionados, lebistes, beta, bandeira, disco. Crie em estufas ou galpões especiais com temperatura constante e moderada. Peixes de ótima qualidade significam lucro maior. Divulgue sua criação, faça uma propaganda do seu criatório, a gente sempre falava, né? Aquaristas e lojistas querem lhe conhecer, entendeu? Então o que acontece? A Aquarista Júnior é especialista na orientação de futuros criadores. Por quê? Como eu venho de uma geração de criador de peixe, de semi-profissional, não cheguei a ser profissional puramente, né? Mas o que que acontece? A Aquarista Júnior, principalmente nos primeiros 10 anos, o foco grande era ajudar, colaborar com essa coisa do engrandecimento dos criadores que pudessem surgir de peixes ornamentais. Esse é um cartazinho original da época. Deu para entender? Eu falei também que a gente tem, né, 2 guias práticos, 2 dos principais guias práticos nossos, é o de Guppy, o de Lebiste, criação prática do Lebiste, e criação prática do Beta. E o que que acontece? Encontrei também um cartazinho da época. Olha que bacana. Original, tá? Dá pra ver ele aqui, ó. Leia a nova Aquarista Júnior, colecione e tal, tal. Esses cartazinhos, só para você ter uma ideia, eram tirados do Xerox, né? E eram distribuídos nas lojas, às vezes no balcão da loja, ou colocado no painel de aquários. Naquela época se podia, se deixava com mais facilidade, fixar cartazes, essas coisas. Então a gente sempre fazia um trabalho de xerocar bastante e acabar divulgando o quê? A ideia do guia prático do Lebiste, do guia prático do Beta, era justamente criar esse entendimento de como é fácil cuidar e como é fácil também reproduzir. Tá legal? Deixa eu falar também, peguei a revista 61. Tá vendo a 61? Sempre eu falei nos programas anteriores, sempre fala, a revista sempre teve um trabalho, principalmente nos primeiros anos, e depois veio se fortalecendo com crianças pequenas, com crianças pré-adolescentes e até com adolescentes, né? E nessa revista 61, até marquei aqui página 23, a gente começou a dar opções para os adolescentes. Que era uma seçãozinha na revista que chamava, até hoje existe, Aquaristim, que era justamente para a galera, vamos dizer, adolescente, né? Chegando já na idade de adolescente para quase adulto, né? Então aqui a gente fez uma matériazinha dizendo, ó, é radical mergulhar nas cavernas, entendeu? Então era o quê? Era uma sugestão para a galera que gostava de aquário, para aqueles que gostavam de peixinhos, realmente criarem grupos, entendeu? Hoje seria até mais fácil, né? Criar grupos, né? Por causa de grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, essas coisas todas, para que pudesse
sei lá, bolar um passeio, que no fundo é um passeio ecológico, mas o quê? Um passeio em lugares que tem riozinhos, riachinhos, peixes e cavernas também para desenvolver essa coisa de tentar descobrir se tivesse algum peixinho, alguma coisa, aquela coisa toda. Então na época a gente fazia várias, isso daí no finzinho aí dos anos 90, né? Nós fazíamos várias matérias na revista de apoio, inclusive, ó, para o que, fez até uma matériazinha aqui, para que eu levo jeito, né? Entendeu? Se você tem boa memória, lembra detalhes, se você gosta de ver ao ar livre, acampar, se você consegue ficar frio nas situações mais difíceis, se você consegue estudar para a prova mais difícil. Então o que acontece? Tudo isso eram perguntas e questões que a gente fazia e tentava fazer, fruto de um tal de Guia do Estudante 97, que era um guia de cursos, opções de cursos para a galera teen, entendeu? O pessoal que estava acabando aí o segundo grau e estava pensando em fazer uma faculdade ou um curso técnico superior. Então as revistas Aquarista Júnior, durante um bom tempo, realmente deram sugestões de cursos universitários para essa galera que gostava de algum detalhe de natureza, de bicho, essas coisas. Então eu lembro que a gente fez incentivo a ser biólogo, a ser veterinário, a ser zootecnista, a ser ecólogo, a ser, na época não tinha engenharia de não tinha engenharia de peixes, né? Parece, né? Tinha só engenharia. Não tinha engenharia de aquicultura, né? E tinha engenharia de pesca, né? Então também incentivávamos. Então, o que que acontece? A ideia era justamente incentivar o jovem aquarista que pudesse, em alguns momentos, você vê que nas revistas anteriores eu já divulguei que a gente incentivava a turma a trabalhar nas lojas para ganhar experiência, ganhar vamos dizer, um salário, aquela coisa toda, e às vezes fazer um curso superior que pudesse alavancar sua carreira futura. Hoje nós temos vários exemplos de empresários do ramo aquarístico que fizeram biologia, que se especializaram em algum curso superior e hoje são grandes empresários, vamos dizer, do ramo no caso, né? Então nessa revista a gente já, vamos dizer, já tentava, né? Ajudar essa galera teen, no caso, né? Inclusive eu achei um folhetinho, um cartaz da época mesmo, né? Que a revista Aquarista Júnior, isso a gente tirou cópia e acabou distribuindo também, ó. A revista Aquarista Júnior colaborando com a educação das crianças, jovens e adolescentes. Tínhamos vários trabalhos chamado Aquaristinha, que era ligado ao público bem pequenininho, Aquarista Kids, um público, uma criancinha um pouquinho maior, e Aquaristim, um pré-adolescente até adolescente, entendeu? Então nós tínhamos trabalhos tanto de divulgação na revista, como trabalhos de visitas que o pessoal podia fazer no nosso querido Centro Cultural Aquarista Júnior. Então tinha toda uma orientação para quê? Para tentar incentivar a prática do hobby do aquarismo. Isso na revista 61, né? Só para você ter uma ideia. Ela é de quando? Deixa eu ver. 61 de abril de 1998. Olha que legal. Tá vendo? Essa é a capinha dela. Deixa eu falar também uma coisa. A revista 62, capa dela, um belo de um lebiste. 2 lebistes, né? Em junho de 98. Na página 20, papapi, papapá, uma coisa que é importante falar, né? Porque a gente sempre também teve um interesse em ajudar essa turma dos lojistas, né? Então a gente sempre achou que o Brasil era um país muito grande e que cada pequena cidade pode ter uma pequena loja de aquário, uma pequena loja de avicultura com o setor de aquário, um pequeno pet shop que o aquário acaba tendo um destaquezinho. E nessa revista número 62, a gente fez uma matériazinha chamada, ó, Analisando 11 maneiras de você ter uma loja. Olha que bacana, né? 11 maneiras, quer dizer, na garagem da sua casa, em uma casa sobrado, uma casa comercial, em uma casa térrea comercial, em um salão comercial, porta pequena e fundo, salão, em um salão comercial onde a porta é ampla, só que é um pouco mais curto, no quiosque de um shopping, num próprio shopping, uma loja de shopping, em feiras de animais, feiras itinerantes no caso, em feiras de artesanato, essas barraquinhas de artesanato, em feiras livres
banca de tipo, essas bancas de pastéis, né? E Towner Loja, que é aquelas lojas que eu falei no programa anterior, lojas itinerantes, que você tem uma piruinha, monta a lojinha e sai de ponto em ponto tentando vender aquários, peixes, acessórios, aquela coisa toda. E a gente fez um balanço do que o aluguel, investimento inicial, estoque necessário, se a loja precisa ter telefone, a equipe de balconistas, quantas pessoas precisam ter. Então a gente fez o quê? Uma tabelinha para orientar como que você poderia, na sua cidade, se encaixar no ramo aquarístico. Um ramo de trabalho bacana para quem gosta, saudável para quem gosta, assim, emocionante para quem é aquarista, porque o aquarista ele já gosta de aquário. Ele já gosta de cuidar de peixe. De repente ele tem o dia todo cuidando de peixe. Inclusive a gente começou no começo dos cursos, aquela coisa, a gente sempre falava que a manutenção dos aquários da loja, essa coisa era bom que você fizesse no final do expediente, ou antes de abrir a loja, para quando abrir a loja tivesse tudo prontinho, tudo. Aí, vamos dizer, ao longo dos anos que os cursos foram passando, né, hoje eu falo, não, faz as manutenções durante o período que você está trabalhando na loja. Isso é bom para você, isso é bom para o aquarista que está vendo você mexer, sei lá, de repente você fazer um teste de pH na água, vamos dizer, o cliente vai te dar a chance de você explicar o que você está fazendo, está limpando as algas dos vidros. Então o que acontece? Como que você se encaixa, como que você poderia se encaixar em 11 times de futebol, né? Em 11 maneiras de, vamos dizer, de ter uma loja, entendeu? Então se você gosta de aquário, isso vale até para os senhores, você gosta de aquário, você acha que pode se profissionalizar nessa época. Então vai ser o quê? Muito, vamos dizer, gratificante você poder trabalhar naquilo que você gosta, entendeu? E ainda ter vamos dizer, um faturamento financeiro, aquela coisa toda. Isso a gente falava em 98. Nessa própria revista mesmo, na página 25, a gente também pegou, quer ver, ó? Pegou, vamos dizer, de um centro de consultoria, não vou lembrar qual, que falava sobre a palavra bom atendimento. Então, conheça 8 tipos de clientes. Então, aqui se relacionava os 8 tipos de clientes que você pode encontrar, o comportamento deles e a sugestão de tratamento que você teria que dar para o cliente para ter realmente vamos dizer, uma fidelização, que na época nem se falava nessa palavra, mas a gente já elaborava, já falava nos cursos, que o ideal não é você ter 500 clientes, não. O bacana é você fidelizar a tua clientela, poder ter poucos clientes, mas que esses fiéis sejam bem atendidos como um verdadeiro amigo, no caso, né? Para que você pudesse ter, vamos dizer, uma propaganda positiva boca a boca, né? E que pudesse realmente ter um atendimento super especial para cada um deles, né? Isso a gente falava em 98 até os dias de hoje. As grandes lojas que estão aí até hoje, que realmente passaram décadas aí de sobrevida, no caso, realmente o bom atendimento sempre foi, vamos dizer, um dos principais motivos para o sucesso da loja. E isso é bacana, vamos dizer, a gente perceber que aconteceu, né, cara? Isso na revista 62. E na 22, página 22, eu também queria falar uma coisinha bacana, que... lembra que eu falei aqui um pouquinho antes aqui? A ideia nossa sempre é ajudar os aquaristas mirins, os aquaristas kids. Então o que acontece? A revista tem, né, até hoje, a seção Aquarista Kids, né, que no começo chamava Programa Aquarista Júnior na Escola, que era o nome da seção. Depois acabou mudando ao longo dos anos. E o que acontece? Aqui a gente fez uma sugestão de joguinho, que era brincando com a cadeia alimentar, onde o peixão corria, teoricamente, atrás do peixinho menor, e o peixinho menor corria atrás do peixinho menorzinho ainda. E tinha chegada, então todos precisavam, teoricamente, o maior, ele corria atrás para tentar encostar no menor. E o menor voltava, tal. Então o peixinho ficava indo para cá, indo para lá, tudo. Quem chegasse primeiro acabava ganhando o joguinho. Muitas crianças, é claro, gostavam de ser o peixão, mas nem sempre o peixão ganhava. Às vezes o pitoquinho menorzinho acabava escapando, vai para lá, vai para cá, porque era tudo com joguinho de dados, né? Então o que acontece? Esse programa Aquarista Júnior nas escolas, que depois começou a ser chamado da seçãozinha Aquarista Kids, né? Você vê que está até aqui
No começo a gente só punha aqui, mas depois acabou sendo o nome, começou a ser o nome mais popular aí, chamado pelas pessoas. Sempre foi rico em quê? Em criar sugestões de brincadeiras onde os peixinhos estavam enquadrados assim no tema na educação ambiental das crianças, né? Então esse é um exemplo que eu peguei assim só para mostrar que em junho de 98 a gente teve essa feliz ideia de criar um joguinho que fazia muito sucesso entre as crianças. Hoje, é claro, 2020, né? As crianças talvez nem pensam em brincadeiras de joguinhos manuais, né? Mas tenta ver se você encontra essa revista, tira um xerox grande, pinta o que você tem que pintar, adquire uns dadinhos assim, jogue com as crianças, a turma vai gostar, como a turma gostava na época do lançamento da ideia, tá legal? Então o que que acontece? Essa foi, deixa eu ver aqui, revista, mostrando de novo a capa, revista número 62. Tá legal? Estamos encerrando aí o programa número 81, que nem de novo falando que é um prazer, está sendo muito gostoso puxar essa coisa de memórias, lembranças, saudades, saudosismo, porque tudo isso aí enche a gente de, vamos dizer, de satisfação de procurar nas gavetas toda semana coisas que foram pitorescas, que aconteceram e que tem e colaboraram, né? Tiveram uma parcela de colaboração, tá legal? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta com um programa realmente que quer ser, vamos dizer, quer contar essa coisa da história do aquarismo brasileiro. Valeu? Tchau, tchau, bye, bye. Valeu, tchau.